Pronto. Então, vamos trabalhar os sistemas de governo, né? Então, a primeira coisa importante para nós falarmos sobre sistemas de governo é lembrar que existem várias formas de democracia, né? Então, esses sistemas de governo eles se aplicam a uma democracia específica, que é a democracia representativa, né? Que pode ser uma democracia representativa majoritária ou uma democracia representativa consensual, né? E são quatro os grandes sistemas de governo. Então, você tem, além da democracia representativa, nós temos mecanismos de democracia direta, que existem em alguns países. Na Suíça, por exemplo, né, há o que eles chamam de Landsgemeinden, que é quando a população se reúne em praça pública para discutir os problemas da cidade. Né? Tá certo que ali a gente está falando, a Suíça é uma federação muito avançada, com 26 cantões, né? São 23 cantões e 3 semicantões. Os cantões são equivalentes aos Estados-membros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nas outras federações, onde os Estados-membros também recebem nomes diferentes. Por exemplo, no Canadá, Estados-membros são chamados de províncias, né? Na Rússia, são chamados de repúblicas, né? Aqui nós utilizamos, então, essa expressão Estados-membros ou entes federados. Os entes federados, é, na Suíça, então, também são os cantões. E esses cantões têm diversos pequenas cidades e onde ocorrem essa Landsgemeinde, né? Ou seja, essa democracia direta. Mas são cidadezinhas de 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, onde você vê ainda aquele mecanismo de democracia direta, onde a população diretamente resolve os problemas da cidade, né? Mas são espaços territoriais bem pequenos. Além da democracia direta, né, você tem ainda mecanismos de democracia semidireta, que é quando, então, ocorre um plebiscito ou um referendo, né, a população é posto para a população uma determinada escolha, né, e o plebiscito ela antecede uma mudança de política de governo, uma tomada de decisão ou a elaboração de uma lei. Então, antes de fazer algo, né, seja o legislativo, seja o executivo, né, seja o executivo implantar uma determinada política pública, seja o legislativo elaborar uma lei, ou elaborar uma reforma da Constituição, antes de fazer isso é feita uma consulta à população, né, que é chamada então de plebiscito. E esse plebiscito, né, ele deverá ser, né, nem sempre é, mas ele deverá ser um plebiscito vinculante, ou seja, você ouve a população a respeito de um determinado assunto, né, e o que a população decidir, o parlamento ou o executivo depois está obrigado a seguir. Por exemplo, no Brasil nós tivemos um plebiscito 5 anos após a entrada em vigor da nossa Constituição de 5 de outubro de 1988. E nesse plebiscito foi ouvida a população se nós queríamos um sistema presidencial ou parlamentar e se queríamos uma monarquia ou uma república. Né? No plebiscito, o povo foi ouvido, se manifestou e optou pela continuidade do sistema presidencial republicano. Né? E então o parlamento manteve o funcionamento do sistema presidencial republicano. Se por acaso a população tivesse escolhido, né, uma monarquia parlamentar, né, ou uma república parlamentar, né, o parlamento estava obrigado a fazer as modificações na Constituição para adequar a Constituição à vontade da população. Então, o plebiscito ele antecede ou uma reforma legislativa, uma lei, uma mudança de uma lei, né, ou uma política pública qualquer, uma política do Poder Executivo, ou uma alteração da Constituição, vinculando, né, a decisão do Legislativo ou do Executivo, né, quando for o caso. Já o referendo, né, é uma consulta popular também, mas é a consulta popular que vem após a uma tomada de decisão, onde a população, então, tem que ratificar essa tomada de decisão. Então, por exemplo, se faz uma lei, e nessa lei tem determinadas opções, né? Por exemplo, pode ser uma lei a respeito... A gente teve recentemente
uma consulta a respeito do porte de armas, da liberação do porte de armas, etc. Então, você pode discutir isso, faz a lei, né, mas consulta a população, né, se deve ou não liberar o porte de arma, como deverá ser feita essa liberação. Então, primeiro é feita a lei, e para essa lei entrar em vigor, ou a alteração de uma lei entrar em vigor, ou uma alteração da Constituição entrar em vigor, ela tem que ser aprovada pela maioria da população que se manifesta nesse referendo. Então, a grande diferença, né, que o referendo ele vem após uma elaboração de uma lei, né, uma elaboração de uma emenda à Constituição, de uma reforma constitucional, ou acontece muitas vezes também, né, onde há um referendo após a elaboração da Constituição. Então, você tem aí a atuação do Poder Constituinte originário, que faz uma nova Constituição, mas essa Constituição só entrará em vigor, né, depois da população aprovar em referendo popular. Tá? Então, é um mecanismo de envolvimento da população nos debates públicos, né, de duas maneiras diferenciadas. Né? O plebiscito, uma consulta anterior, geralmente é muito mais simples, é um sim ou não. Você é a favor ou contra o sistema parlamentar, você quer o sistema parlamentar ou presidencial, você quer isso, aquilo, enfim. Né? E a população se manifesta, e depois dessa manifestação, né, mais simples, isso obriga àquela tomada de decisão por parte do Executivo e do Legislativo. E no caso do referendo, né, é após. Então ele é mais complexo. Por quê? Porque a população, para se manifestar, por exemplo, sobre a Constituição, ela vai ter que entender, ler, conhecer a Constituição para poder votar sobre a Constituição. Às vezes esse referendo ele é bem detalhado, então ele vem a aprovação de item por item, né, da nova Constituição, ou então de determinados aspectos de uma lei que está sendo modificada, ou que foi aprovada, onde então a população vai ter acesso àquela lei, à Constituição, né, e referendar, ou seja, aprovar, ratificar a decisão tomada anteriormente, né, numa reforma da Constituição, na elaboração de uma lei para o Poder Legislativo. Então, aí, isso é o referendo popular. E a isso nós chamamos de democracia semidireta, onde, então, há uma parte que é a democracia representativa, onde se elabora a lei, a reforma da Constituição, e outra parte onde ouve a população, né, por meio do referendo. Ou, em parte, é uma consulta direta sobre um determinado assunto, e essa consulta direta obriga os representantes a seguirem aquela decisão feita na consulta direta. Tá? Então, aí, nós temos a chamada democracia semidireta. Esses mecanismos são muito utilizados em alguns países, especialmente os Estados Unidos e a Suíça, onde é muito comum. Nós comentamos, né, na aula anterior sobre a democracia norte-americana, a eleição para presidente, né, e como que em cada Estado-membro tem a sua própria legislação eleitoral, né, em cada condado, né, você tem, no momento das eleições, você não escolhe só quem vai ser o governador, ou quem vai ser o senador, deputado, ou quem vai ser o presidente, né, no caso, para presidente, o colégio eleitoral. Você escolhe o colégio eleitoral, né, ou seja, escolhe os delegados que representarão aquele candidato naquele estado. Nós já discutimos isso, já comentamos isso. Mas, além disso, tem um monte de consultas. Por exemplo, o que ocorreu esse ano nos Estados Unidos, né? Nós comentamos, por exemplo, teve um estado, não sei se foi Oregon, agora, depois a gente confere na internet, que descriminalizou, por exemplo, as drogas, se vai usar ou não a maconha para uso medicinal, vai liberar ou não vai liberar, para uso recreativo, se vai liberar ou não vai liberar, né? E aí tem um monte de consultas para a população, né? Então, isso é uma parte muito importante da chamada democracia semidireta, onde o povo é chamado a se manifestar sobre questões que dizem respeito à sua vida cotidiana, ou seja, ele não só, além de escolher os seus representantes, ele também se manifesta sobre diversos pontos. Isso é muito rico, isso é muito importante, e isso é mais efetivo, eu diria, né, em nível municipal, mas ocorre, assim, tem grandes questões, né, que ocorrem também no nível dos Estados-membros, no nível federal, né, no nível da União. A Suíça, por exemplo, né, ela teve um referendo há algum tempo atrás para decidir se o povo queria que continuassem as Forças Armadas ou não.
Então, a decisão do povo é: a gente quer extinguir as Forças Armadas, ou seja, o povo suíço não quer ter gastos, né, com as Forças Armadas, ou manter as Forças Armadas, né? E eles decidiram manter as Forças Armadas, no caso da Suíça. E aí, então, é chamada a população para debater assuntos importantes, se envolver sobre esses assuntos e se manifestar sobre esses assuntos. Isso é democracia semidireta. Não é democracia direta, democracia semidireta, né? Uma democracia que a gente pode chamar também de uma democracia plebiscitária, né? Que é esse mecanismo de ouvir permanentemente a população sobre diversos assuntos, né? E aí, então, isso sendo mais genérico, você pode ter casos também onde você ouve a população, mas essa escuta da população, necessariamente, ela não é obrigatória a ser seguida, né? É tipo uma consulta. Então, você tem consultas vinculantes, né, onde a decisão da população vincula o representante, e apenas consultas não vinculantes. Você ouve a opinião da população, né, mas deixa livre os representantes para tomarem a decisão a partir daquela consulta. Boa tarde. Então, você tem essa democracia, né, plebiscitária, a democracia deliberativa, onde então, né, são escolhidos alguns cidadãos, né, para deliberar sobre determinados assuntos pontuais, né, a democracia participativa, né, que é a população organizada, né, participar, né, por meio de manifestações legítimas, né, sem violência, claro, né, manifestações públicas, passeatas, a legítima pressão da população, né, por meio da democracia participativa. A gente tem mecanismos que são mecanismos que combinam, né, democracia deliberativa com democracia participativa. Por exemplo, no Brasil, nós temos a experiência, né, que começou aqui já lá na década de 90, né, há 30 anos atrás, a ideia do orçamento participativo, né? Isso é um mecanismo de democracia participativa e deliberativa, né? Onde, então, você tem conselhos de representantes da população, conselhos de bairro, né? A população é ouvida e delibera sobre determinadas obras públicas, né? Então, aí a ideia, você tem, por exemplo, em um determinado bairro, né, a prefeitura ela consulta se aquela obra deverá ser executada, né, ou não, em que forma que ela deverá ser executada. Então, você consulta, ouve a população participa do debate, a população delibera, né, e vota. Né? E essas formas, né, de participação e de deliberação, elas são muitas vezes vinculantes. Então, a gente tem também, nós tivemos essa experiência no Brasil, né, o orçamento participativo no Brasil começou na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o governo do PMDB. Depois foi para Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, com o governo do PT. E a partir daí, os mecanismos de orçamento participativo se espalharam pelo Brasil afora, né, chegaram a mais de 600, né, cidades dos mais variados partidos políticos, né, onde, então, em cada cidade ela tomou uma forma diferenciada. Né? Em algumas cidades era apenas uma forma de participação, se ouvia a população, discutia com a população, né, e até os bairros, os representantes da prefeitura e etc. Né, e outras, a população ela deliberava, né? Não só participava do debate público, como deliberava, votava, e essa deliberação vinculava a decisão da prefeitura com relação à execução de uma obra. Né? Não tem mecanismo melhor de fiscalização da aplicação dos recursos públicos do que a fiscalização da população. Né? O ideal. Então, se a gente tem uma federação avançada, né, o que, que significa uma federação avançada? Né? Altamente descentralizada, com muitas competências para os municípios e para os estados, né? Ali num formato de uma pirâmide, né? Onde então a base, os municípios têm mais recursos, têm mais competências administrativas, têm competências legislativas, depois vem os estados-membros, né? E depois vem a União, que vai ter aquele papel de concertação, né, com C, de administração, né, de relações exteriores, etc. Mas o básico, ou seja, quem vai decidir o dia a dia da nossa vida, né, são os representantes na cidade,
e depois nos estados, né? Então, quanto mais próximo da população, né, melhor, mais democrático e mais fácil a fiscalização. Você imagina só, você tem, por exemplo, isso foi muito, avançou muito em algumas cidades, né? Em Porto Alegre, por exemplo, naquela ocasião, 87% das obras que foram deliberadas pela população foram executadas, né? Foram concluídas. Né? Isso é muita coisa, isso é muito importante. E faziam-se comitês de moradores de bairro, né? E aí geralmente são as pessoas, muitos já estão mais aposentados, etc., né? Que têm interesse, tempo, né? De participar dessa fiscalização, né? Da obra pública, da execução, da licitação. Então, sem dúvida, né? O melhor mecanismo, né? De fiscalização de gastos públicos, né? O melhor fiscal da fiscalização de gastos públicos é a população, né, que é dona do dinheiro, né, do tributo que foi pago para que esse tributo se transforme em bem-estar da população, para que esse tributo se transforme, né, em educação, em saúde, em bem-estar, em saneamento básico, etc, etc. Então aí, né, essa forma de democracia participativa, né, misturada com democracia deliberativa, né, ela nasce no Brasil com muita força, né, e se expandiu para diversos países que seguiram o nosso exemplo. Infelizmente, hoje, né, isso não tem mais aquela força que teve no passado, mas sempre é tempo de recuperar esses mecanismos de democracia participativa e democracia deliberativa. Além disso, você ainda tem, além de uma democracia representativa, democracia direta, democracia semidireta, né, democracia plebiscitária, democracia participativa, democracia deliberativa, você ainda tem, por exemplo, o uso, isso é interessantíssimo, gente, de sorteio de cidadãos. Em alguns países, hoje, no interior da Grécia, da França, Canadá, né, tem algumas regiões e algumas cidades que utilizam o sorteio de cidadãos, né, onde então os cidadãos, nós cidadãos, né, com a idade de votar e de se candidatar, né, participamos de sorteios públicos para exercer determinadas funções no Estado. Algumas funções de consulta, de deliberação, né, por meio não da eleição, mas por meio do sorteio. Né? Isso é muito interessante. Se tem um debate, por exemplo, do estado do Arkansas, nos Estados Unidos, durante algum tempo, mas infelizmente essa lei foi julgada inconstitucional, né, pela Corte Suprema norte-americana. Mas o estado do Arkansas deliberou-se que as pessoas que tivessem exercido qualquer função pública eleita, né? Então aí foi eleito legislador, foi eleito administrador, prefeito, né, governador, né, deputado estadual, senador estadual, nos Estados Unidos tem um Senado estadual. Essas pessoas não poderiam se candidatar ao mesmo cargo novamente. Né? Isso é muito rico, porque você evita a profissionalização da política, ou seja, pessoas que vivem, o que é muito comum aqui, né, no Ocidente, né, muito comum no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, né, políticos profissionais, que passam a vida inteira sendo políticos. Né? O Arkansas aprovou essa lei, né? Então a pessoa que tinha sido uma vez prefeito ou deputado não podia ser de novo. E a ideia, por exemplo, que o sorteio tem, né? Mas aí por meio de eleição. E todos os cidadãos têm oportunidade de exercerem a representação política, de serem deputados, de serem vereadores, né? Não, obviamente não dá a todos, né? Mas você impede, né, um grupo de ficar se reelegendo, né, de fazer a sua carreira política para todo sempre, né, e forçando sempre a renovação, né, você respira, né, e você permite que um número maior de pessoas que queiram, né, porque também não é todo mundo que quer participar, mas um número maior de pessoas tem chance, né, de participar, né, e aí, obviamente, você tem que ter financiamento público de campanha, né, porque se for financiamento privado de campanha, só os ricos é que vão conseguir se eleger. Então, aí você tinha que ter mecanismos de financiamento público de campanha, igualitário, né, sem a política profissional. Né? Isso é um outro debate também muito interessante. Gente, isso varia muito de país para país. Né? Por exemplo, na França, tem uma coisa assim que é esquisitíssima e eu acho muito ruim.
né? O cara, por exemplo, que é prefeito de uma cidade, ele pode se candidatar a deputado e acumular os dois cargos, ou seja, ele pode continuar sendo prefeito e, ao mesmo tempo, deputado, né? Isso é um horror, eu acho, né? Porque você acaba criando, né, grupos que vão se fixando, né, ali no poder, né? Bom, e além disso, né, além do sorteio de cidadãos, né, dessas ideias, da ideia de revezamento da população, por exemplo, um país que é muito pouco conhecido, e é pouco conhecido por causa de preconceito, né? Pessoas têm preconceito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, onde as pessoas têm muita fake news, né? E aí as pessoas vão tomando raiva um dos outros, aí toma raivinha disso, daquilo, do partido X ou Y, do país X ou Y, etc. E as pessoas acabam não conhecendo a realidade, não estudando e deixando de conhecer muita coisa interessante, né? Eu tive a oportunidade de estudar e fazer meu doutorado sanduíche na Suíça há um tempo, né? Morei em Genebra, onde eu vi o funcionamento do sistema diretorial na Suíça, e depois já, como professor doutor, tive a oportunidade de ir lecionar 4 vezes em Cuba, e vi o funcionamento do sistema diretorial em Cuba, que é o mesmo sistema diretorial que foi criado na França, na Revolução Francesa, adotado pela Suíça e adotado depois por Cuba e pela China. No sistema cubano, todo mundo já foi deputado, porque para você ser representante, né, você não pode ganhar salário. Então, você continua, o que também é uma boa ideia, né? Porque o cara trabalha, então ele continua fazendo o seu trabalho, continua recebendo pelo seu trabalho, e ele quer colaborar com o país como legislador, como administrador, ele também pode ser, né, um legislador acumulando essa função, né, com a função com a sua função, com o seu trabalho, né? Então ele continua trabalhando normalmente, ganha e não ganha para exercer aquela determinada função pública, né? No legislativo, na administração pública. Essa ideia, e aí mais um aspecto interessante, né? Essa ideia do salário, do ganho dos representantes, dos deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, isso aí foi uma ideia para democratizar, né? Por quê? Né? Antes, a gente já comentou isso, no século XVIII, XIX, só as pessoas ricas e parte do século XX podiam se candidatar, porque eram donos de empresas, tinham empregados, tinham tudo, então eles não precisavam trabalhar e ficavam cuidando da política no seu próprio interesse, né? Lembra que nós vimos que no século XIX, início do século XX, só os homens brancos, ricos, proprietários, né, podiam se candidatar, né? E candidatavam e não precisavam ganhar nada, porque eles eram ricos e proprietários. Então eles não precisavam trabalhar, tinha um monte de gente trabalhando para eles, e eles podiam exercer essa função pública para fazer leis que beneficiassem a eles mesmos. E aí, olha, e o que se tinha naquele momento, né, até a Primeira Guerra Mundial, é que o trabalhador, né, não podia se candidatar, né, porque ele não ganhava o suficiente para se candidatar, e mesmo que deixasse ele se candidatar, né, ele não conseguiria, porque não ia ter o que comer, porque se tinha um cargo, a função como deputado, que não recebia nada, não recebia dinheiro, e ele não tinha condição de continuar trabalhando, né, ou não tinha emprego, ou o trabalho recebia um salário miserável, para ele continuar ainda exercendo a sua função como deputado, numa época não tinha legislação trabalhista, né, e o trabalhador trabalhava 14, 16 horas por dia, você imagina, né? Então, o salário dos representantes foi um ganho democrático. Agora, esse ganho, obviamente, ele tem que ser analisado dentro de determinados contextos. Por exemplo, a pequena cidade, que o orçamento é muito pequeno, né, que a Câmara Municipal se reúne 1, 2 vezes por semana, que não tem tanto trabalho assim. Não se justifica, né, o vereador ser pago. Ele pode continuar trabalhando, né, e ser vereador, a não ser que ele não tenha emprego. Ele recebe um valor para sustentar trabalhando ali como representante. Mas isso é uma situação que tem que ser discutida caso a caso, né? No caso cubano, por exemplo, todo mundo tem emprego, né? É uma economia social. Então não há desemprego, todo mundo ganha, né? Todo mundo mora, né? Porque a moradia é oferecida pelo Estado, todo mundo tem trabalho, todo mundo mora, a educação é de graça, a saúde é de graça,
né, não há tributação, então a pessoa pode continuar trabalhando, né, ali e, ao mesmo tempo, desempenhar a sua função pública. Então é muito interessante que eu vi uma vez funcionando esse sistema nos bairros, né? Você vai conversando com outra pessoa, as pessoas que gostam de política, né? Elas todas já foram deputados. Fala, eu já fui deputado 4 anos, eu já fui deputado 2 anos, eu já fui deputado, né, tanto tempo. E lá o mandato é de 2 anos, igual nos Estados Unidos, o mandato de deputado é de 2 anos, né? Aqui é de 4 anos. Todo mundo já foi deputado, né? E o cara vai, cumpre né, o seu dever para com o país, e depois fala, já cumpri, agora deixa o outro lá, né, fazer a função de deputado, etc. Então você tem aí, né, esses debates que envolvem esses mecanismos todos de democracia, né, democracia participativa, deliberativa, né, sorteio de cidadãos, democracia representativa, pagamento ou não, né, dos representantes, e ainda uma outra forma de democracia muito forte, por exemplo, hoje na Bolívia, é, que agora recuperou a democracia depois do golpe que eles sofreram, né? A Bolívia tomou posse, né? Recentemente, o novo presidente eleito da Bolívia, afastando os golpistas, né? Que foram financiados por um magnata norte-americano, né? Que assumiu, né, o golpe. A Bolívia tem mecanismo de democracia comunitária, consensual, que é belíssimo, né? Porque a população, e isso vai muito da cultura, né? Não dá para sair copiando o sistema dos outros, né? Seria lindo isso. Mas, por exemplo, o que seria essa democracia comunitária consensual? É a população, né, das pequenas cidades, assim como ocorre na Suíça, né? A gente falou do Landsgemeinden, que é a democracia direta, né? A democracia comunitária é semelhante. A ideia é do que as pessoas vão se reunir, né? Homens, mulheres, todo mundo que mora ali naquela comunidade, naquela cidade, eles vão se reunir e debater, né, sobre as questões da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, né, e vão tomar e vão fazer, vão deliberar, né, e essa deliberação é por meio de consensos, né? O que seria essa ideia de consenso? São consensos provisórios. Em outras palavras, a ideia é que essas pessoas todas elas vão ali para o debate, né, para construir consensos. Ou seja, está todo mundo disposto a abrir mão de alguma coisa para que todo mundo possa ganhar alguma coisa, né? Então, todo mundo abre mão de alguma coisa para que todos possam ganhar alguma coisa. Não é uma democracia representativa de competição, né? Onde então a gente fala, olha, venceu tal partido, então tais pessoas, tal grupo de interesse venceu, o outro perdeu, né? Não, ali a ideia é que todo mundo ganhe alguma coisa. Então você muda a postura, você não está competindo com o outro, né? Então não é uma democracia representativa, majoritária, que é marcada pela competição de programas de governo, pela competição de grupos de interesse, pela competição de partidos políticos, né? Mais uma democracia onde a ideia é que todo mundo, que ninguém saia perdendo, né? E para que isso ocorra, todo mundo está disposto a abrir mão de alguma coisa, né? Então esse é o consenso provisório. É interessantíssimo que eles debatem, até conseguir um consenso, né? Ou seja, até todo mundo concordar. E isso é fascinante, né? Mas isso, como eu disse, é cultural. A nossa cultura, hoje, majoritária, e obviamente toda a sociedade se modifica o tempo todo, né? Então, nós não estamos condenados a ser o que somos agora, né? Felizmente, a gente vai estar sempre se transformando, a gente pode se transformar para pior ou para melhor, né? O risco está aí posto também, né? Essa ideia de que no final vai dar tudo certo não é bem assim, né? Já existiram civilizações, países e povos onde deu tudo errado e acabaram, né? Então, essa coisa, no final dá certo. Não, né? A gente tem que ir com cuidado, né? Porque no final pode dar tudo errado, né? No Brasil, a gente está passando por um momento onde está dando tudo errado, mas eu tenho muita esperança, porque nós somos muitos, estamos, né, tomando consciência, nos organizando para retomar um caminho de democracia, onde as coisas, né, onde a gente possa construir justamente uma sociedade que caiba todo mundo, né? Uma sociedade democrática. Pois é, Bianca, eu tenho muita esperança disso. E a esperança não é a esperança de quem espera, não. É a esperança de quem luta para isso.
Então a gente tem esperança quando a gente luta. Não perde não, Bianca. Você é nova e aí nós temos que lutar juntos, juntas, juntas, para superar esse momento horroroso que a gente está vivendo no nosso país, né? E com muita esperança. Por quê? Porque os chilenos estão superando um momento horroroso, os bolivianos estão superando, os argentinos estão superando, os norte-americanos vão começar a superar um momento horroroso. Por que que nós não conseguiremos superar o momento horroroso, não é mesmo? Conseguiremos sim. Então, mas eu assim, concordo que está um pouco difícil, né? Mas a gente continua. E aos poucos as pessoas vão despertando, né? Dos algoritmos, das fake news, e vão. A realidade chega uma hora que a realidade dói, né? Porque quando a realidade começa a doer, é porque a realidade significa desemprego, fome, violência, e vai só aumentando, só aumentando. Aí nessa hora, fake news, né, deve deixar de funcionar, né? Não sei, que tem umas pessoas que estão tão assim hipnotizadas, né, que parece que nem se passar fome vai mudar de ideia. Mas é, é isso. Mas nós também conseguiremos, né? A gente está passando essa fase ruim da história da humanidade. Mais uma fase ruim. Mas é isso, né? É cíclico, as coisas vão. Então, essas né, nesses estados aí, nós estamos falando do caso da Bolívia, por exemplo, isso já é uma retomada desse projeto de uma democracia participativa, né, muito forte. Nos Estados Unidos também, a gente mencionou nas pequenas cidades, nos condados, e os Estados Unidos é um país de pequenas cidades, né, são 26 mil condados, só tem 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, só 10, né? Então, é um país com 328 milhões de pessoas, né, onde a maior parte dessa população mora em pequenas cidades, médias e pequenas cidades, que é a maior parte das cidades norte-americanas, né? Então, só tem 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E ali, então, nessas pequenas cidades, você tem também uma democracia participativa, deliberativa, as pessoas deliberam os problemas da cidade, vão lá, discutem, etc, etc. Então, isso são mecanismos que vão crescendo aos poucos, né, na medida em que a gente vai se organizando, vai vivendo, aprendendo com os erros, né, e reconstruindo essas alternativas democráticas. Bom, a democracia representativa, ela tem, então, qual é a essência dela? Nós estamos falando ali, então, da questão da democracia majoritária, né? A forma de democracia que se espalhou mais pelo mundo foi a forma mais simples e logo menos democrática. Ou seja, entre as formas democráticas, todas que nós mencionamos aqui, a menos democrática, a que tem mais problema, mas que é a mais simples, é a democracia representativa majoritária. Ela é, então, como é que ela funciona? Né? As pessoas votam de tanto em tanto tempo, num voto secreto, universal, periódico, né? Todos, sem nenhum tipo de discriminação de gênero, de raça, etc. Ou seja, então, o que você pode exigir para a participação política, né, é a nacionalidade, que a grande maioria dos países exige. Mesmo assim, por exemplo, o Equador não exige mais. Qualquer pessoa que se encontre no Equador pode se candidatar a qualquer cargo público. Olha que maravilha. Isso é muito interessante. Né? E tem um cara lá, um brasileiro, né, que está se candidatando a presidente do Equador e está ali com uns 8%. Olha que interessante. No Brasil isso não pode, na maior parte do mundo isso não pode. Então você tinha o requisito de nacionalidade, o requisito de escolaridade, mas, ou seja, de não ser analfabeto. Tem que saber ler e escrever, você tem que deliberar, assinar as coisas, né? Nomear pessoas, etc. Parará, né? Então, não necessariamente de escolaridade, né? Ou seja, você não precisa ter nível superior ou nível médio, você precisa saber ler e escrever, né? Então, isso também para a maior parte dos países. Isso também tem algumas variações de país para país. Né? Idade, né? Óbvio. E aí também a idade varia de país para país, né? Mas não pode ter nenhum tipo de discriminação que não seja discriminação por gênero. Ainda existem países que têm esse tipo de discriminação, né? Países, a Arábia Saudita, né? Onde proíbe determinadas funções públicas. E a Arábia Saudita é um Estado absolutista, também não é democracia. Então,
não estamos falando em democracia na Arábia Saudita. Mas à medida que esses estados vão se democratizando, então você vai tendo a inclusão, né, de uma parcela maior, né, de pessoas na participação da construção da vontade do Estado. E o modelo que se espalhou, né, foi esse modelo mais simples, democracia representativa, onde então, de tanto em tanto tempo, a população, os cidadãos que cumprem o requisito de nacionalidade, idade, né, e saibam ler e escrever, né, possam se candidatar e possam votar, né, para escolher os representantes. E esses representantes são eleitos pelo voto da maioria. Né? Então, essa democracia representativa, né, majoritária, a ideia é de que nós vamos, né, passar para algumas pessoas, é isso que a gente vai fazer, né, nas eleições municipais, etc., isso que os Estados Unidos fez agora, né, que a Bolívia fez agora, né, você vai passar para algumas pessoas exercer o poder em nosso nome. Bom, essa ideia de representação, a ideia de representação, ela varia também de país para país. Você tem alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia é de que os representantes deverão ser aqueles cidadãos, os melhores cidadãos. Ou seja, quando você escolhe um senador, um deputado, né, você está escolhendo o melhor entre os cidadãos, que vai então ter capacidade de exercer aquela função segundo a consciência dele. Tá? Então você tem muito isso no imaginário social, né? Isso é muito cultural. Né? Você vota, não é comum nos Estados Unidos a gente ver eles xingando políticos como a gente xinga aqui no Brasil. E não quer dizer que os políticos de lá sejam ruins, não. São ruins, né? São ruins também, tem muita corrupção, tem muita bandidagem, tem de tudo. Tem de tudo. Não é? Ah, os Estados Unidos tem corrupção. Bobagem. Corrupção tem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem bastante, tem muita. Né? Jogos de interesses abertos para representar interesses de empresas, etc, etc. Mas ainda tem, assim, uma ideia, né, de, nossa, um senador da República, não, o cara, ele é a ideia de que é um cidadão exemplar, né? Um cidadão escolhido que ali, então, quando vai exercer aquela função lá de deputado, de senador, de governador, de presidente, ele está ali porque ele é o melhor entre nós. Né? Essa deveria ser a ideia. E ele age segundo a consciência dele. Bom, isso é muito marcante numa sociedade com um viés ainda fortemente liberal. Né? Nós já comentamos que a única Constituição liberal que existe no mundo hoje ainda é a Constituição dos Estados Unidos, que é o país mais fortemente liberal. Os outros estados adotaram constituições, na sua grande maioria, constituições sociais e democráticas, né? Os que são democráticos. Né? Então, superando o liberalismo que ocorre na Primeira Guerra Mundial. Nos Estados Unidos é muito forte, né? Essa superação do liberalismo ocorre na Primeira Guerra Mundial, ali é o marco divisor de águas, nós já estudamos isso. Nos Estados Unidos, essa cultura liberal é muito forte, a cultura individualista é muito marcante na sociedade deles. Então, você tem coisas que vão seguindo essa lógica. Então, entre elas, por exemplo, olha, o senador, ele é um indivíduo livre e ele vai receber o mandato de senador para fazer aquilo que a consciência dele manda, né? Então, é bem individualista. Nos outros países, inclusive aqui no Brasil, do ponto de vista teórico, né, e aí vale, obviamente, uma pesquisa para saber o que a população, no senso comum, né, pensa a respeito disso, e que vocês podem pensar também, já fazer uma consulta a vocês mesmos, né, com o que vocês pensam disso. Né? Aqui no Brasil, a ideia seria mais uma ideia que está presente em outros países europeus, a nossa herança, né, portuguesa, espanhola, né, do direito, influência do direito português, espanhol, francês, alemão, etc., da Europa continental, né, onde a gente tem uma ideia de que o representante ele recebe, o próprio nome jurídico já indica isso. Ele recebe uma procuração nossa para fazer o que a gente quer e não o que ele quer da cabeça dele. Então, essa é uma outra ideia de representação, que eu acho, para mim, muito mais evoluída, muito melhor. Ou seja, o representante, né, é aquele que recebe um mandato. Mandato é o que o advogado recebe. É sinônimo de procuração. Quando a gente vota em alguém, nós estamos passando um mandato, uma procuração
para aquela pessoa agir em nosso nome, legislar em nosso nome. E a gente tem, portanto, todo o direito de cobrar dessa pessoa que ela haja em nosso nome. Então, ela não está ali para fazer algo da cabeça dela, não. Ela está ali para fazer algo, né, de acordo com o mandato que lhe foi passado, né, pela população, de acordo com o programa do partido político, que a população acreditou, de acordo com o que ele falou, que a população acreditou, e que agora a população tem o direito de cobrar, porque ele deve agir em nome da população, que votou nele porque ele prometeu um monte de coisa, porque ele falou um monte de coisa, porque ele apresentou um projeto, né, de governo, ou um projeto de ação legislativa para defender o interesse daquelas pessoas que votaram nele. E ele tem que estar ali para defender esse interesse. Então aqui você tem uma diferença importante, né, que é a ideia do representante como alguém melhor entre nós, que vai agir segundo a consciência dele no exercício da representação política. São muitos Estados Unidos, tem muita gente que pensa assim aqui no Brasil também, né? Ou você tem o representante, que é aquele que recebe um mandato, uma procuração dos seus eleitores para agir segundo a vontade dos seus eleitores. E daí, então, esse representante vai lá, consulta as bases sempre, etc. Essa segunda categoria, ela está muito próxima a uma terceira categoria, que é muito comum, por exemplo, entre os povos originários, né? Muito comum entre os povos indígenas, no México, na Bolívia, no Equador, e que também ocorre muito aqui, né, em outras instituições, como sindicatos, etc., que é a figura do delegado. Olha só, quem é o delegado? Né? O delegado, os delegados lá do que vão votar agora, né, em dezembro para escolher o presidente dos Estados Unidos. Né? O presidente dos Estados Unidos, né, estrito senso, do ponto de vista legal constitucional, ele ainda não está escolhido, ele vai ser escolhido pelo colégio eleitoral. Só que esses delegados, como o próprio nome sugere, né, eles receberam uma delegação para votar em fulano. Então, o Biden conseguiu mais de 270 delegados. E esses delegados, então, eles não vão agir, ou não deveriam, né? E aí eu vou colocar, né, a discussão que ocorre nos Estados Unidos liberal a respeito disso também. A gente já falou disso na aula passada. Né? Esses delegados, então, a ideia do delegado, ele vai lá para cumprir uma função de delegação. Ou seja, ele é um democrata que foi escolhido por um democrata para votar no democrata. Então, o colégio eleitoral não deveria apresentar surpresa, né? É um delegado, não é um representante, né? É um delegado. A ideia ela é diferente. Um delegado, ele fala em nome do coletivo, ele age em nome do coletivo, né? Então, você está representando também, mas numa forma de delegação, né? E por quê? Ele não tá falando em nome dele. Ele vai falar em nome do coletivo. Então, isso é algo, né, interessante, porque aí há uma vinculação. Né? Essa ideia de delegação ou dos delegados, eles só podem falar aquilo que eles foram autorizados a falar. Coisa que o representante não, ele já vai além disso, né? Ou muito além disso, nas duas outras categorias. O delegado não, ele só pode falar o que ele foi autorizado a falar. É muito interessante porque a gente começa, às vezes, a julgar outros sistemas e analisar outros sistemas a partir dos nossos parâmetros, o que também é muito comum, né? Óbvio, a gente vê o mundo a partir do que a gente entende, do que a gente acredita e do que a gente conhece. Né? Então, por exemplo, a crítica que se faz, algumas vezes, a determinadas representações, né, que ficam muitos anos no poder. Né? Mas muitas vezes o que a gente tem que verificar é se aquela pessoa, isso, por exemplo, teve um caso no México interessantíssimo, que os grupos indígenas originários escolheram um delegado, né? Então, que vai falar em nome daquelas comunidades indígenas, e mas esse delegado ele só pode falar o que é autorizado pela comunidade. Ele não pode inventar nada da cabeça dele, não pode fazer nada da cabeça dele. Né? E os caras que estavam negociando com ele, eles achavam que o cara era um estilo representante ao estilo ocidental. Não. Esse aí foi escolhido porque ele é o mais forte ali entre eles, ele tem uma liderança e o que ele decidir está decidido. E o cara falou: não é assim.
Eu não decido nada por conta própria. Minha opinião não interessa aqui. Eu só falo o que a comunidade me autorizou a falar. Então, muitas vezes, você vê a pessoa fica nessa função há 10 anos, 20 anos, falando, nossa, ditador, não muda. Não, mas é uma outra relação. É uma outra cultura. Né? Esse cara está ali, mas esse cara não tem, ele não manda nada. Ele é aquele que foi escolhido por quê? Porque ele fala melhor, né? Porque ele sabe negociar, ele sabe se expressar bem, né? E vai, mas toda negociação que ele faz, toda comunicação que ele faz, toda decisão que ele toma é antes tomada pela comunidade que ele representa. Tá? Então, nesses tipos, né, nessas análises que são, no senso comum, trabalhadas com extrema superficialidade, né? Desconhecimento e coisa, aí a gente vai simplesmente, né, achando que o mundo inteiro, que todas as culturas, que todos os sistemas, que todas as formas democráticas funcionam como a gente acha que é, né? E não, né? São culturas diferentes, são sistemas diferentes, são formas democráticas diferentes, são formas de representação distintas, né? São relações interpessoais, comunitárias diferentes, de lugar para lugar, de país para país. Então, é um estudo muito rico, é um estudo muito bonito, muito interessante, e que, desde que seja feito como um estudo de verdade, né? Desde que a gente, né, entenda o funcionamento do sistema, compreenda os valores que estão ali envolvidos, né? Compreenda a cultura daquele povo, compreenda a ideia de representação, de delegação, né? E aí, então, a gente se aproxima de entender aquele sistema. Né? Nós não vamos entender o mundo pelos nossos parâmetros, porque existem diversas formas de ver o mundo, de entender o mundo, de compreender o mundo, diversas epistemologias, diversas culturas, né, diversos valores que fundamentam as sociedades e que fazem essas sociedades funcionar de forma diferente. Então, é muito precário, né? Muito ruim essa ideia da que a gente querer, né, achar que a gente pode entender tudo a partir da nossa perspectiva. Né? Bem-vinda de volta. A gente possa entender tudo a partir da nossa perspectiva, da nossa visão, né, e que é, né, sempre muito restrita, e que, portanto, a gente precisa, né, ir ampliando e conhecendo as outras formas de ver, as outras formas de se organizar e etc. Bom, voltando aqui à democracia representativa majoritária, para o exercício dessa democracia representativa, né, existem, então, 4 grandes sistemas de governo. Quais são esses 4 grandes sistemas de governo? Primeiro, o sistema presidencial, depois o sistema... A ordem, em termos de quantidade, o sistema presidencial, o sistema parlamentar, o sistema semipresidencial e o sistema diretorial. Então, nós temos 4 grandes sistemas de governo, ou seja, 4 grandes sistemas que permitem o funcionamento da democracia representativa. Outro elemento de complexidade para a gente levar em consideração sempre. No início do século passado, no início do século XX, os alemães criaram lá a ideia de teoria geral do Estado. Eles achavam que era possível entender o funcionamento do Estado simplesmente pela análise das instituições, das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais. Ou seja, a Constituição, a lei hierarquicamente superior, tudo deve obediência à Constituição, as leis infraconstitucionais, ali, então, né, na Constituição e nas leis infraconstitucionais, estava todo o funcionamento do Estado, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Está na Constituição. Né? Está ali todo o funcionamento da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, portanto, do funcionamento do sistema de governo. É a partir dessa análise da relação entre executivo e legislativo que nós vamos extrair o sistema de governo, se ele é um sistema presidencial, parlamentar, diretorial ou semipresidencial. Então, a partir dessa análise, né, os alemães acreditavam, olha, a gente então, entendendo, né, a Constituição, entendendo as leis, sabendo do funcionamento disso, do funcionamento das instituições, a gente pode falar como que um país funciona, né, como o sistema de governo, né, democrático desse país funciona. É óbvio
que isso está errado. É claro que isso está errado. Por quê? Né? Porque, e aí, gente, presta atenção nisso, isso é muito importante. Por que isso está errado? Porque esse sistema, né, essas estruturas, essas leis, a Constituição, as leis infraconstitucionais, as instituições, os cargos públicos, as funções públicas, as funções de representação, né, no executivo, no legislativo, na administração, na gestão pública, tudo isso, né, todos esses lugares previstos na lei e na Constituição são ocupados por pessoas, por seres humanos. Seres humanos que têm vontade, desejo, cultura, que estão inseridos dentro de uma determinada realidade social, econômica, cultural diferente. O que eu estou falando aqui é o óbvio. Hoje, né? Naquela época, as pessoas. Ainda tem gente que acha isso. Tem gente que acha que a gente pode importar. Você tem gente que fez isso, que quer importar o sistema judicial norte-americano de precedentes. Ah, ele é lindo, como é que funciona nos Estados Unidos, ele humaniza o processo, vão trazer para o Brasil. É óbvio que não vai funcionar, gente. Pelo amor de Deus, é claro que não vai funcionar, porque aquilo foi construído em mais de 200 anos de história, e que veio, por sua vez, de mais de 600 anos de história inglesa de precedente. Então, ali são pessoas que funcionam, a cabeça delas funciona daquela maneira. Os juízes se relacionam com os advogados, se relacionam com a lei, com os costumes, com a sociedade, né, com o texto da lei, com a cultura, de uma determinada maneira que foi aprendido durante 800 anos de construção, se a gente se referir à Inglaterra, né? E 250 anos de construção, se a gente se referir aos Estados Unidos. Aí a gente acha que vai pegar o sistema, ou seja, a ideia com as leis, e trazer isso para o Brasil e acha que vai funcionar aqui. É óbvio que não vai. E não vai, não é porque a gente é pior ou melhor. Não vai, é porque a gente é diferente. É só isso. Né? Ou seja, aquele sistema foi criado e ele funciona porque tem, pilotando aquele sistema, pessoas que estão acostumadas com esse sistema. Estão acostumadas a pilotar aquele sistema. Né? É a mesma coisa se você pegar ali. É difícil essas comparações, mas eu queria deixar claro que aqui eu não estou falando que ninguém é melhor do que ninguém. Né? Não tem nenhuma nação melhor do que outra nação. Elas são diferentes, as culturas são diferentes. Né? Então nós temos que construir algo que pareça com a gente. Então, é uma coisa você pegar, assim, por exemplo, um cara que está acostumado a. Vamos botar uma máquina, um automóvel, os italianos chamam de máquina, la máquina, uma Ferrari. Olha, eu piloto muito bem, o exemplo é péssimo, gente. Mas é de alguma coisa vocês extraem desse exemplo. Eu piloto muito bem o meu carro, né? Que está longe de ser uma Ferrari. Provavelmente, se eu pegar uma Ferrari, principalmente uma Ferrari de Fórmula 1, eu não vou conseguir arrancar. Eu bato na arrancada, né? Porque eu não estou acostumado com nada ali naquele carro. E o motor é muito potente. Então, você pode pegar a melhor máquina do mundo, mas se a pessoa não estiver acostumada com o funcionamento daquela máquina, né, acostumada a fazer funcionar aquela máquina, a máquina não presta para nada. É isso que eu estou querendo dizer. Aí depois vocês pensam num exemplo melhor aí, que o meu exemplo foi péssimo. Mas a ideia é essa. Né? Vamos imaginar um sistema de governo como uma máquina. Né? Só que para fazer essa máquina funcionar, né, você precisa de pessoas. Né? E essas pessoas têm cultura, têm valores, têm experiência, né? Têm preferências, têm isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Né? E essa máquina funciona inserida dentro dessa cultura, dentro dessa história, né, que essas pessoas carregam. Logo, você pode virar para o mundo e falar: nossa, olha, eu acho que o sistema parlamentar da Alemanha é o ideal. Vamos copiar esse sistema parlamentar da Alemanha para a Espanha, para a Índia, para o Brasil, para os Estados Unidos. Vai funcionar? É óbvio que não. Porque aquilo foi construído historicamente e funciona dentro daquele contexto histórico. Né? Então é a mesma coisa. Nossa, eu acho o sistema, né, norte-americano maravilhoso. Vamos copiar para o Brasil. Óbvio que não. Isso é de um perigo e de um perigo, vamos ficar só com perigo, né? É alucinante achar que, exatamente, Alexandre, esses sistemas são criados para suprir necessidades de uma sociedade em um determinado espaço, em um determinado tempo, exatamente.
mas as necessidades de cada povo em determinado tempo e espaço. Bom, Alexandre disse tudo. Eu estou falando aqui 15 minutos, Alexandre disse ali, né, na frase, anotem isso aí. É exatamente isso. Não dá para copiar. Então, já quando chegarem para você falar, nossa, eu acho que aquele sistema daquele país é lindo, vamos copiar para cá? Não, copia não. Constrói um, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa história. Né? Porque é igual você, né, você compra a máquina, mas não sabe usar a máquina. Né? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Me vendo? Para mim, eu tô. Sim, então tá. O Lucas falou que travou. Né? A máquina trava também. Aí quando a gente importa a máquina, o sistema de governo que não está. A máquina trava. Né? A gente não faz a máquina funcionar de acordo, né, com que ela deve funcionar. Bom, então, isso então é o primeiro elemento que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em sistemas de governo. Esses 4 sistemas, o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o sistema diretorial, eles foram criados para permitir o funcionamento de uma democracia representativa. Ponto. Né? Mas, inseridos em realidades distintas, né, pode funcionar muito bem, pode funcionar mais ou menos, pode funcionar muito mal, ou pode não funcionar. Tá? Então, a adoção de um sistema, né, presidencial, parlamentar, distrital, semipresidencial, né, a adoção desse sistema, por si só, não é garantia de democracia. 2, todos esses sistemas vão ter, por óbvio, em todas as sociedades, né, porque a perfeição não é aqui na Terra, né, pode ser no paraíso, mas aqui não, nós somos imperfeitos, erramos e mudamos e aprendemos com o erro. Todos esses sistemas, então, vão ter distorções. Muitas vezes o sistema funciona num momento, no outro momento não funciona. Você tem momentos de crise econômica, você tem momentos de guerra, de crise ambiental, de crise mais variadas, né, de tentativa. Então, enfim, né, esses sistemas eles estão inseridos dentro da história, né, dentro dessas realidades que são realidades mutáveis, né, sujeitas às crises mais distintas. Então, em determinado momento, você pode ter, inclusive, um sistema como esse que foi criado para servir a democracia, né, servindo, às vezes, ao autoritarismo. Isso é possível. Então, né, ponto 2 aqui. Né, um sistema de governo, né, parlamentar que pode funcionar muito bem no lugar, não funciona tão bem no outro lugar e assim por diante. Um sistema que foi criado para servir a democracia pode, algumas vezes, não servir a essa democracia. E são distorções, então, que ocorrem porque a realidade é complexa, nós somos seres complexos, né? A história é dinâmica e as coisas vão mudando. Bom, então, mais esse ponto. Por esse motivo, o sistema presidencial, parlamentar, semipresidencial ou diretorial, ele nunca é exatamente o mesmo, né, em cada país. Então, você tem um sistema que é mais simples, que é o sistema presidencial. O sistema presidencial é o sistema de governo o mais simples. Ele é mais personalista, ele tem alguns problemas, mas também tem algumas soluções. Por exemplo, na minha opinião, como estudioso da matéria há décadas e décadas, e com muitos colegas meus também do direito constitucional, da teoria do Estado, eu acho que no Brasil, o sistema, para o Brasil, atualmente, é o presidencial. Não dá. Se a gente mudar e adotar um parlamentarismo agora, vai ser ruim. Tá? Professor? Oi, diga, Jorge. É o Jorge. Eu posso... Claro, diga aí. O senhor está falando sobre essa caracterização do sistema, né? A nossa Constituição ela foi construída em 1988, pautada ao parlamentarismo, e no apagar da luz ela foi voltada ao presidencialismo, né? Algumas pessoas que participaram da construção, né? Tem até um amazonense nosso, aqui na nossa terra, que graças a Deus ainda consta vivo, que nós estamos fazendo uma homenagem para ele. E toda a construção constitucional da parte democrática, ela foi a Constituição Federal, se você visualizar ela toda por completo, melhor do que ninguém, o senhor sabe, né? Agora, só para poder tentar aumentar o leque de oportunidade de conhecimento aqui na sua aula, se você visualizar toda a parte do direito constitucional, você vai visualizar que aquela parte ela é criada
dentro do parlamentarismo. E que quando foi para a promulgação da Constituição Federal, foi modificado algumas questões que até o professor Flávio Martins fala bastante nisso, né, que é um constitucionalista de São Paulo, que teve essa ideia do presidencialismo. Mas se a gente for visualizar, tem muitas coisas que são pautadas ao parlamentarismo, né? Só para poder tentar... Sim. Entre elas, uma coisa que é típica do parlamentarismo italiano, né, que foi copiado do parlamentarismo italiano, que é a medida provisória. Sim, Né? professor. A medida provisória é algo que é absolutamente excepcional, né, dentro do sistema parlamentar, onde você tem um controle do parlamento direto sobre o governo, o parlamento pode derrubar o governo a qualquer tempo, e que ela foi introduzida ali e mantida com a nossa transformação, ou seja, a gente manteve mecanismos que foram criados para viabilizar no Brasil o parlamentarismo, mas depois colocamos o presidencialismo, mudamos, né, o essencial ali para permitir o presidencialismo com relação às eleições, etc, etc, e deixamos institutos que vêm do parlamentarismo. E isso, né, com relação à medida provisória, por exemplo, reforçou muito o presidente da República, né, porque, ainda mais da maneira como a medida provisória foi usada aqui no Brasil no passado. Né? Eu lembro, eu era procurador federal da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu era procurador-geral lá. E a gente tinha, na época do governo, foi na época do governo Fernando Henrique, você tinha, era em média, gente, agora não vou lembrar, mas eu acho que era em torno de 4 medidas provisórias por dia. Era um inferno a gente conseguir administrar, porque você imagina, as medidas provisórias podiam ser reeditadas indefinidamente. Então o presidente reeditava e a cada mês que ele reeditava, ele alterava um parágrafo, um dispositivo. Então, para você conseguir cumprir a lei, né, era terrível, Absurdo. terrível, né? Absurdo, absurdo, absurdo. O governo Dilma, Depois fizeram uma adaptação para evitar esse abuso, né? viu cair essa medida provisória no governo Dilma, né? Que foi o governo Dilma que teve esse pensamento, falar assim, poxa, mas as medidas provisórias, elas são ad eterno. Nós precisamos limitar certas medidas provisórias, porque senão o presidente ele vai governar sem a participação do Congresso Nacional. Exatamente. Então você não tem. Isso, né, no presidencialismo é horrível. No parlamentarismo não tem problema, por quê? Porque o parlamento, ele é que escolhe o primeiro-ministro. Ele é que escolhe o chefe de governo. E assim como ele escolheu, ele pode tirar o chefe de governo a qualquer tempo. Então, a medida provisória no parlamentarismo não tem problema. Agora, uma medida provisória no sistema presidencial, onde o parlamento não pode tirar o presidente por motivação política, pode só tirar o presidente se tiver crime de responsabilidade. Né? Então, e o crime de responsabilidade é dificílimo de acontecer. Então, você precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, e tem que caracterizar crime, não é uma decisão política. Né? Por isso que, inclusive, você tem hoje, né, dezenas e dezenas de livros de especialistas, né, de direito constitucional, processo legislativo, do Brasil inteiro e de vários lugares do mundo, que estudam o caso Dilma e falam, olha, ali foi golpe de Estado. Por quê? Porque não teve crime de responsabilidade. Não Se fosse, e mais uma vez aí você, né, menciona isso, olha, você deu um poder ao parlamento que ele não pode ter no sistema presidencial. Né? O sistema presidencial, o presidente ele é estável, ou seja, ele não pode ser afastado por motivação política. No sistema parlamentar, o parlamento pode afastar o primeiro-ministro, o chefe de governo, a qualquer hora, sem motivo. Se tiver maioria, afasta. No presidencialismo, não. No presidencialismo, só pode afastar se tiver caracterizado crime de responsabilidade. Né? Então, afastar um presidente, uma presidenta, né, sem ter crime de responsabilidade por motivação política, é golpe de Estado. Né? Você está atropelando a Constituição. Mas é isso, mais uma dessas razões de como que a gente tem essa mistura, né, que permite esse tipo de distorção no sistema presidencial brasileiro. Você vê que isso não acontece facilmente em outros sistemas presidenciais, inclusive não acontece onde quem inventou o presidencialismo foram os Estados Unidos, né? Onde o impeachment é dificílimo, você não vai ter, né, acontecer. Bom, então... Perfeito, professor. Obrigado pela aula. Nada. Obrigado você aí pela intervenção importante aqui para nós. Então, esse
esses sistemas de governo, né, eles vão variar de lugar para lugar. O mais simples é o sistema presidencial. O sistema parlamentar, que é mais complexo, né, ele vai ser diferente em cada país. Então, o parlamentarismo espanhol é diferente do português, que é diferente do italiano, que é diferente do inglês, que é diferente do alemão, que é diferente do austríaco e assim por diante. Né? Por quê? Ele é um sistema cheio de detalhezinhos no seu funcionamento, cheio de peças, né, que a gente fala dessa engenharia constitucional, né, e essas modificações no seu funcionamento representam justamente a adaptação desse sistema parlamentar a realidades distintas dos países que o adotam. Né? E depois, o sistema semipresidencial e o sistema diretorial, que é o mais complicado de todos eles. Bom, então vamos começar pelo mais simples. Sistema presidencial, a gente pode representar o sistema presidencial da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... não está aqui. Sistema semipresidencial, só um segundo, gente, espera aí. Vai aparecer aqui. Era o... Ah, tá, beleza, não, tranquilo. Eita. Aqui. Aqui o desenhozinho que eu fiz aqui para mostrar mais fácil aqui para vocês. Cadê, gente? Só um segundo. Aqui. Bom, dá para enxergar aí, gente, esse desenho? Bom, o primeiro desenho, olha lá. O primeiro desenho seria uma representação gráfica do sistema presidencial. Né? Ou seja, a gente tem ali, né, 3 círculos de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né, separados. A ideia, então, a primeira característica do sistema presidencial é que há uma plena separação de poderes, nenhum poder é soberano, fundamental, não se esqueçam disso. Soberano é o Estado Federal, e expressão da soberania integral é a Constituição Federal. Né? Os poderes do Estado no sistema presidencial não são soberanos. Nenhum é mais importante do que nenhum. Então, por isso que eu coloquei ali esses 3 círculos, ó, onde está lá executivo, legislativo e judiciário. Né? Cada um, e esses poderes vão se controlar. E esse mecanismo foi criado, o presidencialismo foi criado nos Estados Unidos, pela Constituição de 1787, e adotado no Brasil, né, pela Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, fortemente inspirada na Constituição norte-americana de 1787. Esses 3 círculos de poder, então, né, significam que esses poderes são autônomos, independentes, não soberanos, mas que existem mecanismos de checks and balances, que nós vamos traduzir aqui por freios e contrapesos. Ou seja, existem mecanismos constitucionais que permitem que o executivo controle de alguma maneira o legislativo e o judiciário de alguma maneira controle o legislativo e o legislativo controle o judiciário e o executivo. Esses mecanismos, então, são mecanismos que visam estabelecer um equilíbrio entre os 3 poderes. A ideia, ou seja, o que esse sistema de governo presidencial persegue é o equilíbrio entre os 3 poderes, que devem funcionar de forma harmoniosa, né, sem que nenhum se sobreponha a nenhum deles. Na prática, né, então, uma coisa é como o sistema é idealizado, como você idealiza isso na Constituição, como você cria esses mecanismos, essa engenharia constitucional, para fazer com que essa máquina funcione como a proposta inicial. Agora, obviamente, na realidade, gente, na prática, tem distorções sempre. Claro. Né? Então, você tem nos Estados Unidos, no Brasil, né, você vai ter momentos onde o executivo se torna preponderante,
outros momentos onde o judiciário, né, se torna preponderante. A gente viu isso no Brasil, um momento onde o STF ficou extremamente poderoso, né, o judiciário de repente começou a resolver tudo, né, até política pública. Né, isso é uma distorção, isso está errado. Né, não pode haver preponderância, tem que haver o equilíbrio, cada um funcionando, né, de acordo, dentro de uma forma, dentro de uma máquina que funcione de forma harmoniosa. Se um se torna mais forte do que o outro, está errado. Mas, entretanto, acontece. Na história norte-americana, na história brasileira, momentos onde o executivo se tornou preponderante, né? Onde o judiciário se tornou preponderante, bem recente nisso, onde a gente viu o juiz mandando, desmandando, fazendo e desfazendo, etc., etc., descumprindo a Constituição, inclusive o próprio STF, né? Onde o legislativo se torna preponderante, né? Quando você tem um executivo que fica paralisado, né? Por exemplo, a gente viu isso no governo Dilma. O governo Dilma não conseguiu governar no segundo mandato, não governou um dia, porque o legislativo não permitia. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar, olha, nenhum executivo, né, administra sem o apoio do legislativo. Ele precisa aprovar os seus projetos de lei, as leis orçamentárias, etc, etc. Né? A Dilma escolheu o vice do PMDB. O PMDB tinha a maior parte de deputados, né, junto com o PT, mas nenhum deles tinha maioria, e o PMDB, em aliança com o chamado Centrão, aí, como parte integrante do Centrão, tinha maioria e não deixava a presidenta Dilma governar. Então você teve quem mandava no país durante algum tempo foi o Legislativo. Né, e a presidência fazia o que o Legislativo queria, né, entre eles, né, o que era indiretamente o que o vice-presidente queria, né, o Temer, e aquele cara lá que foi presidente da Câmara de Deputados, né, que mandava, que era o primeiro-ministro, aquele cara que mandava em tudo e desmandava, que hoje está na cadeia. Como é que ele chama? Vocês lembram o nome dele? Ah, gente, vocês lembram? O cara está preso já há algum tempo. Roubou. Ele que mandava. Fala aí, gente. Pode falar que ele está preso, não tem problema não. Você não está chamando ele de ladrão, não. Ele já foi julgado, condenado e está cumprindo pena há muito tempo. Ninguém lembra? Eu acho que é o Antônio Palocci, né? Quem? Não é o Antônio Palocci? Não, não. Do PMDB, gente. Ah, do PMDB. É. O... Ah, que Gente, doce. o que mandava lá, o que presidiu o impeachment da Dilma, mandava no Congresso, mandava em todo mundo. Nossa Senhora. Ah, era o presidente da Câmara na época que o. Ah, o... O Cunha, isso aí, Mariana. O Cunha, o Cunha, o tal que está preso agora. Né? Isso numa clara distorção, né? Porque no sistema presidencial não pode haver uma supremacia do parlamento, nem do executivo, nem do judiciário. Entretanto, na prática, isso ocorre. Né? Bom, o sistema parlamentar ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó, dessa segunda maneira que está ali. Tá vendo? Aqui, então, está o executivo e o legislativo, e o judiciário autônomo. No sistema parlamentar, então, há uma proximidade entre executivo e legislativo, onde o poder executivo pode intervir no normal funcionamento do legislativo e o legislativo pode intervir no normal funcionamento do executivo. O judiciário é autônomo. Então, Professor, Oi, diga. essa questão aí que o senhor acabou de colocar, voltada ao parlamentarismo, é muito parecida com a prática do Ministério Público, porque ele é pautado pelo Executivo e é pautado pelo Judiciário, só não é o Legislativo nesse caso, né? Sim. Os dois trabalham em conjunto, em comunhão, né? Só trocaria aí Executivo e Legislativo e ficaria apartado o Judiciário, né? E uma coisa importante, né, que no Brasil o Ministério Público ele se transformou na prática, e eu não acho isso ruim, não. Ele se transformou num quarto poder, num poder de fiscalização. Então ele tem autonomia funcional, etc, etc. Né? Antes ele não era, né? Mas ele se torna e se relaciona, aí, como você disse, né, com o executivo, com o judiciário e fiscaliza, né, o legislativo também. Então, ele se virou no Brasil, embora a nossa Constituição não fale em 4 poderes, ela fala em 3 poderes. Na prática, se a gente vê a autonomia que o Ministério Público recebeu na Constituição de 88 e que na prática ele vem tendo, né, ele se coloca como um 4º poder.
E inspirado no Ministério Público Brasileiro, a Constituição da Venezuela, que veio depois da nossa, em 1999, 2000, cria 5 poderes, né? Sabiam disso? Que interessante. A Constituição da Venezuela tem 5 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a Fiscalia General, que é um poder de fiscalização, que é o Ministério Público e os tribunais de contas juntos, que fiscalizam os outros poderes. Então, lá a Constituição diz expressamente, né, o Ministério Público, a Fiscalia General é um 4º poder. E ainda um 5º poder, que também o Brasil inventou isso, e que é raro você ver em outros países, que é a Justiça Eleitoral. Só que a Justiça Eleitoral aqui integra o Judiciário. Na Venezuela, você tem um poder eleitoral, que é um poder de fiscalização das eleições. Olha só que interessante. Nos Estados Unidos, não existe justiça eleitoral. Então, a ideia lá de 1787, é que quem declara o presidente eleito, né, é o povo norte-americano. Tanto vocês vão ver agora, né, quem que declarou o Biden eleito? O próprio Biden. Ele foi para a televisão e falou que foi eleito. E o outro presidente não concorda e diz que não sai da presidência. E se ele não quiser sair, como é que faz? Não tem justiça eleitoral. Né? Agora vai ter o colégio, né, o colégio eleitoral que deve ratificar a eleição do Biden, né? Mas aí o Trump alegando que houve ilegalidade, que houve fraude eleitoral, etc., você não tem uma justiça eleitoral para chegar e fiscalizar e declarar um vitorioso, né, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma justiça eleitoral, nos Estados Unidos não tem. Então, na Venezuela eles criaram um poder eleitoral, que seria um 5º poder, né, autônomo de fiscalização das eleições, que então mantém a seriedade dos pleitos eleitorais. Né? Uma coisa também diferente do que a gente muitas vezes ouve falar aqui no Brasil, e mais uma vez eu lembro, gente, é difícil, né? Porque a imprensa brasileira ela é horrorosa, né? E ela mente, encobre, distorce, etc. Né? As eleições da Venezuela são as mais fiscalizadas do mundo. Vai gente fiscalizar do mundo inteiro, inclusive da União Europeia, deputados, a Fundação Carter dos Estados Unidos, foram juízes, né? Uma amiga minha, que é desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, foi participar, né? Já foram ministros do Supremo participar na fiscalização das eleições na Venezuela, e tem esse poder eleitoral, que é um poder, então, à parte, que fiscaliza as eleições, o resultado das eleições e proclama os vencedores, né? De acordo com o resultado das eleições. Só uma curiosidade aí, né, para vocês, porque se a gente se embarca no senso comum, né, a gente não fica conhecendo as coisas como realmente elas funcionam, né, do ponto de vista jurídico, constitucional e na prática, né, do funcionamento dessas instituições em vários países do mundo. Então, o sistema parlamentar, essa interseção aqui, ela é justamente a possibilidade do executivo dissolver o parlamento a qualquer tempo e o parlamento derrubar o governo a qualquer tempo. Ou seja, no parlamentarismo, a gente pode derrubar um governo constitucionalmente falando, desde que tenha o apoio de 50% mais um de todos os deputados. Né? E, como mecanismo de defesa, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ele pode dissolver o parlamento. Né? Então, você tem mecanismos dos dois lados. No presidencialismo não tem, porque no presidencialismo, se você deixa o legislativo derrubar o governo, né, o governo deveria poder dissolver o parlamento. Né? Só que o governo não pode dissolver o parlamento. Mas o parlamento, então, portanto, não pode derrubar o governo. Né? Pode afastar o presidente ou a presidenta por crime de responsabilidade, mas não pode derrubar o governo. Né? Então, isso é no parlamentarismo. E como é que isso acontece? Bom, no sistema parlamentar, então, essa interseção ali é justamente essa possibilidade que é o cerne do parlamentarismo, é o núcleo do funcionamento do parlamentarismo. Né? Qual que é esse núcleo? A ideia de que, então, se o primeiro-ministro, o primeiro-ministro é o chefe de governo, né? Esse primeiro-ministro, ele é escolhido pelos deputados, pelo parlamento. Então, o povo escolhe o parlamento e a maioria do parlamento escolhe o primeiro-ministro. Obviamente, o povo, quando vota para escolher os deputados, ele já vota sabendo que, se aquele partido no qual ele
votando, deputado, que está escolhendo seu deputado, se aquele partido tiver maioria, ele provavelmente terá como primeiro-ministro o líder daquele partido ou alguma figura que já se lança como candidato a primeiro-ministro. Tá? Então, você não tem um voto direto para a escolha da chefia de governo. No sistema presidencial, o voto é direto para presidente, exceto nos Estados Unidos, que é um voto de um colégio eleitoral. Mas nos outros países que adotam o presidencialismo, e o presidencialismo é majoritário nas Américas, a maior parte dos estados americanos, né, adotam o presidencialismo, e hoje, em todos os estados americanos, exceto os Estados Unidos, a eleição é direta para presidente da República. No sistema parlamentar, a eleição é sempre indireta para o chefe de governo. O povo vota no deputado, sabendo que, se aquele partido político que o povo votou, daquele deputado, tiver a maioria absoluta, né, ele que vai escolher o primeiro-ministro. Muitas vezes o primeiro-ministro já se anuncia, ó, se o meu partido tiver maioria, eu vou assumir o primeiro-ministro. Mas é um compromisso, né? Muitas vezes, um partido político não consegue maioria sozinho, né? Ele vai ter, então, vamos ver o caso da Espanha agora. O governo espanhol ele tem uma maioria que é constituída pelo Partido Socialista Operário Espanhol, né, o PSOE, do atual primeiro-ministro socialista da Espanha. Depois você tem o vice-presidente de governo, que é o vice-primeiro-ministro, que é do partido Podemos. O Podemos, na Espanha, seria uma espécie de PSOL aqui no Brasil. Né? O PSOE, o Partido Socialista, seria uma espécie de PT, vamos dizer assim, o Podemos, uma espécie de PSOL, partido mais alternativo, com lideranças, né, com a ideia da diversidade, lideranças alternativas, propostas diferenciadas, etc., que fez aliança junto com o PSOE, com o Partido Socialista, e outros pequenos partidos de esquerda, para conseguir 50% mais um do parlamento espanhol e logo conseguir escolher o primeiro-ministro, que foi do PSOE, do Partido Socialista. Tá? Então, no sistema parlamentar, é a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um de todos os deputados que escolhem o primeiro-ministro. Se um partido conseguir maioria absoluta sozinho, ele tem que ter conseguido 50% mais um de todas as cadeiras do parlamento. Isso é muito difícil de acontecer na Europa. Só na Inglaterra que acontece sempre isso. Mas no resto da Europa é difícil de acontecer. Então você tem sempre governos de coalizão, onde então o partido mais votado vai se aliar a outros partidos que disputam e que têm, né, que têm semelhança no programa de governo, né, que estão dentro da mesma área política, né, ideológica, né, ele vai se aliar a esses partidos semelhantes para constituir um governo que eles vão negociar. Né? Então, no sistema parlamentar, a eleição é sempre indireta do primeiro-ministro e quem escolhe o primeiro-ministro, na esmagadora maioria dos sistemas parlamentares, são os deputados. Em alguns casos, por exemplo, na Itália, quem escolhe o primeiro-ministro são os deputados e os senadores. Mas, em geral, quando você tem um bicameralismo, os senadores não escolhem o primeiro-ministro juntos, só os deputados que escolhem. É assim na Alemanha. A Alemanha tem Senado, mas só os deputados federais é que escolhem o primeiro-ministro da Alemanha. A Áustria também, né, Bélgica também, né, e assim por diante. Já na Itália, não. Na Itália, né, o sistema parlamentar, diferente do sistema presidencial, que é um sistema preponderantemente americano, criado nos Estados Unidos e se expandiu para a grande maioria dos estados americanos, né, da América do Norte, Central e do Sul, né, o sistema parlamentar foi criado na Inglaterra e se expandiu para a Europa continental, e a grande maioria dos países da Europa adotam o sistema parlamentar. E esses sistemas vão depois também sendo adotados com variações no resto do mundo. Depois a gente vai chegar lá, né? Então, aqui primeiro nós estamos trabalhando os conceitos políticos ocidentais, né, que são os que nos dizem respeito, mas pela África, Ásia, né, e Oceania, os europeus invadiram tudo isso, né? A gente já estudou isso, né? A Europa invadiu o mundo a partir de 1492 e, portanto, levou o seu sistema, sua forma de organização, né, estatal, as ideias políticas europeias e os sistemas de governo europeus também, que se expandiram para o mundo inteiro, né, seguindo esses sistemas que começaram
né, na Europa, a maioria deles, o parlamentarismo, o sistema diretorial e o semipresidencialismo são europeus, né, ou, no caso dos Estados Unidos, que foi o presidencialismo em 1787. E aí, então, os outros países que foram todos invadidos, né, pelos europeus, né, inclusive nós, vão adotar variações desses 4 sistemas de governo. Isso hoje em dia começa, a gente está vivendo um momento, gente, a gente já comentou isso também, que é um momento de fim desse sistema mundo colonial moderno. Então, cada vez mais a gente vai tendo inovações, né, ou construções alternativas que vão surgindo, como no Bolívia, que é uma construção alternativa democrática maravilhosa, o caso do Equador também, né? Outros países também vão, né, fazendo adaptações, vão transformando, e aos poucos essas formas e esses sistemas de governo. Né? Bom, então, o sistema parlamentar ele é mais complexo e, portanto, as variações que ocorrem no sistema parlamentar são maiores do que no sistema presidencial. Mas, essencialmente, o que marca o parlamentarismo é essa possibilidade do povo, né, ser o fiscal, o fiel da balança. Por exemplo, vamos supor, então, vamos pensar comparando isso com o presidencialismo. Vamos supor que nós tenhamos nós não, deixa o Brasil de fora, que o Brasil hoje não é exemplo de nada. Vamos ver, um determinado país, X, né, tem um parlamento muito bom, mas o governo está indo muito mal. Né? O que o povo faz? O povo vai pressionar o parlamento para derrubar o governo e aí o próprio parlamento vai escolher um outro governo. Então, o povo feliz com o governo, né? O que o povo faz? Pressiona os seus deputados, né, legitimamente, isso é democrático, pressionar os deputados é democrático, né, fazendo passeatas pacíficas, manifestações pacíficas, né, se manifestando, né, para diante dos seus representantes que eles votaram, isso é democracia. Então eles vão manifestar e falar, olha, nós estamos felizes com esse governo está ruim demais. Então os deputados, se quiserem se reeleger, vão ouvir o povo, esses mesmos deputados vão escolher um outro governo. Bom, primeira hipótese. Segunda hipótese, o povo está muito feliz com o governo. Mas tentação suficiente para que o governo governe, né, de forma tranquila. Ou seja, o parlamento está sempre criando caso, né, o parlamento está dificultando o governo. Nesse caso, o povo dá o sinal, né? Então é sempre ou o primeiro-ministro, né, que vai acompanhando isso, né? Pesquisas de opinião, as manifestações políticas, a população se manifestando legitimamente. Né? Isso eu vi assim, de forma muito forte em 2 países, na Argentina e toda semana tem manifestação na Argentina e na França. Toda semana tem gente na rua. E a manifestação, né, pacífica, né, legítima, reivindicando alguma coisa com relação ao governo, lutando por direitos. Isso é lindo. Né? Isso é democrático. E aí o cara que está no poder lá vai falar, olha, eu tenho apoio, o povo está me apoiando, está se manifestando aí, reclamando do parlamento, e o que eu vou fazer? O primeiro-ministro. Ele, então, sentindo que tem apoio popular, e entendendo que tem dificuldades com o parlamento, que o parlamento está trazendo dificuldades para ele, embora ele tenha maioria no parlamento, ou seja, no sistema parlamentar não existe governo minoritário. Todo governo no sistema parlamentar ele é majoritário. Depois, nas próximas aulas, a gente vai detalhando melhor isso. Né? Essa afirmação que eu fiz aqui tem exceções, mas vou explicá-las depois. Vamos partir do que é em geral. Então, no sistema parlamentar, você tem que ter um governo majoritário, porque o primeiro-ministro é escolhido por 50% mais um dos deputados. Né? Então, todo governo é viável. No presidencialismo, não. No presidencialismo, você tem governos inviáveis, né? Como foi o governo da presidenta Dilma. Ela não tinha maioria no parlamento. O parlamento não deixava ela governar. Ela não conseguia fazer nada. Paralisou o governo. Isso aconteceu também durante o governo Obama, durante um tempo, e outros governos também. Né? Não tinha. Isso aconteceu durante o governo Trump também. Né? A maioria democrata na Câmara de Deputados não deixava, não aprovava o orçamento. Vocês lembram disso? Não aprovava o orçamento do Trump, não deixava ter gastos federais, paralisa o governo.
né? Então, no sistema presidencial, é possível você ter um presidente com minoria no Senado e na Câmara, o que prejudica muito o governo. No sistema parlamentar, não existe governo minoritário. Logo, todo governo é tecnicamente viável, porque todo governo tem maioria no parlamento. Olha que legal. Só que aí, então, mas mesmo tendo maioria, às vezes essa maioria, como agora na Espanha, essa maioria às vezes dá uma estremecida. Né? O Partido Socialista Espanhol, né, se desentende com o Podemos, com outros partidos minoritários, pequenos, de esquerda, e aí então gera uma tensão. Né? E essa tensão pode gerar a queda do governo. Né? Para o governo cair, ele tem que perder a maioria no parlamento. Bom, gente, tá claro agora. Esses são os detalhezinhos, mas eu acho que se tiver alguma dúvida, pode perguntar imediatamente que a gente explica. Então, você tem, na primeira hipótese, né, queda do governo. A queda do governo, ela ocorre quando tem eleições, e aí, então, o partido do primeiro-ministro não consegue maioria de 50% mais um no parlamento. Quando a aliança que mantém a maioria do governo se desfaz, e aí o governo perde maioria, e ele deixa de ser governo, ou quando há um voto de desconfiança, mas aí é a mesma coisa da segunda hipótese, né? Você tem um voto de desconfiança, que é uma crítica ao governo, esse voto é deliberado, é discutido no parlamento, e a maioria do parlamento pela censura do governo, pela desconfiança em relação ao governo. Aí significa que o governo perdeu a maioria, significa então que o governo cai. Tá? E então o parlamento escolhe outro governo. Agora, em contrapartida, é aquele exemplo que eu estava falando. Olha, o primeiro-ministro tem apoio do parlamento, mas é uma maioria que está trazendo dificuldades. E ele sente que ele tem apoio popular, tranquilo. Aí o que ele pode fazer? Ele pode dissolver o parlamento, convocando imediatamente eleições para deputado, para o novo parlamento, né? Então, ele dissolve, em 30 dias tem novas eleições, enquanto não tem novas eleições, o parlamento anterior, né, continua funcionando até a eleição do novo parlamento, e aí então, né, ele está colocando em risco a sua chefia de governo. Por quê? Ele está deixando o povo escolher. Falou, olha, essa maioria está apertada, a gente está com dificuldade de governar, eu estou sentindo que vocês estão gostando do meu governo, mas o meu governo está tendo dificuldade no parlamento, então eu vou dissolver o parlamento e vou pedir que vocês me deem maioria mais ampla, maioria mais folgada, né, do meu partido político. Se o povo realmente apoiar, né, aquele primeiro-ministro, ele vai votar nos deputados, né, que apoiam o primeiro-ministro, concedendo então uma maioria, né, maior, né, permanecendo aquele primeiro-ministro. Se o povo, né, se o primeiro-ministro tiver com uma visão equivocada, isso já aconteceu, né, e achar que o povo apoia e o povo não apoia tanto assim, né, ele perde a maioria no parlamento. Então, o novo parlamento que entra, né, tira esse primeiro-ministro e escolhe um novo primeiro-ministro. Tá? Então, esse é o elemento essencial ali, nuclear, de funcionamento do sistema parlamentar. Bom, nosso tempo esgotou-se. Na próxima aula, a gente continua, né, analisando as outras características do presidencialismo, do parlamentarismo e mais, né, o funcionamento do sistema semipresidencial e do sistema diretorial. Gente, prazerão estar com vocês nessa tarde. Né? Tudo de bom, grande abraço e até a próxima.